impulsividade, através da agressividade, através da desconcentração. Ou seja, o quanto as coisas se comprometem a partir do momento que a gente não consegue trabalhar as nossas questões internas. E trabalhar as nossas questões internas, fazer uma análise, não é nada muito drástico. É apenas poder falar sobre aquilo e dar um novo sentido para aquilo, um novo significado. Quando a gente tem um medo, quando a gente tem uma angústia e não fala sobre aquilo, aquilo é como se a gente tivesse uma nuvem caminhando, em cima das nossas cabeças e nos ameaçando o tempo todo. Quando a gente fala sobre essas coisas, quando a gente dá um significado para aquilo, a gente consegue entender como aquela questão está me afetando no dia a dia, como aquilo está me movimentando. E aí eu posso ter condições de ter insights e elaborar tudo isso numa nova forma de conduta. Essa é a ideia da análise, simplesmente. Nada muito comprometedor. As pessoas têm um certo receio de fazer análise como se a análise fosse apenas para pessoas doentes. E não tem absolutamente nada a ver. Bom, na Tavistock a gente tinha também um momento que era chamado o momento da yoga. Uma vez por dia, durante 1 hora, as pessoas faziam alguns exercícios de yoga, né? Alguns exercícios de concentração, e era o momento que a gente podia ter contato com a gente mesmo. Ou seja, aquele momento que a gente parava e conseguia olhar para dentro. Como eu mostrei para vocês, a gente praticamente o dia todo, através dos papéis de um treinamento, através de algo que tem a ver com as instituições, com a parte da administração, com a gestão, a gente tinha contato com as nossas questões internas. E essa era a ideia, fazer fluir juntando as duas coisas. Na yoga era um momento que a gente tinha condição de parar, refletir e pensar sobre tudo aquilo. E eu vou falar para vocês, não era incomum, ou melhor, era muito comum, que ao final da yoga, de 50 minutos, 1 hora, tivesse um monte de gente dormindo no chão. Parece que as pessoas entravam num processo de imersão, um processo de contato com as suas questões psíquicas, que realmente dava um certo desgaste. E aquele momento era um momento extremamente interessante, extremamente bom. No meu caso, na última semana, nos últimos dias, eu parei de fazer um pouco, porque realmente estava sendo muito desgastante e eu já não tinha mais muito fôlego para fazer outras coisas. Então eu preferia sair para dar uma corridinha, porque esse processo realmente estava me gerando um certo desgaste, um certo cansaço. E assim, o trabalho foi caminhando durante 2 semanas de um processo, em alguns momentos, rígido, como, por exemplo, chegar numa reunião de 120 pessoas e nós percebermos que as cadeiras estavam colocadas de formas totalmente diferentes, às vezes uma de costas para outra, uma de lado, os grupos eram afastados, as pessoas eram afastadas. Ou seja, certas situações eram criadas de modo que se criasse uma certa instabilidade. E por que a instabilidade? Bom, quando eu faço uma questão, coloco uma questão e provoco um dilema, provoco uma dúvida e gero um novo pensar, eu estou criando uma situação nova, eu estou criando uma certa insegurança. Quando eu digo, olha, lide com seus funcionários, você está lidando dessa maneira, mas que tal lidar de uma outra totalmente diferente? Com certeza, esse novo pensar vai gerar uma insegurança. Como abandonar aquilo que é conhecido e partir para o novo?
Eu já falei isso em outro vídeo, mas a gente pode relembrar. Ou seja, quando eu vou para um novo emprego, quando eu tenho um novo chefe, quando eu tenho que gerir uma nova equipe, quando eu sou solteiro e vou me casar, quando eu vou andar num carro novo, quando eu vou mudar de apartamento, tudo isso de alguma maneira gera uma instabilidade. Como eu vou lidar agora com tudo isso? Como é que é esse novo para mim? O novo muitas vezes me dá medo. Eu preciso enfrentar coisas que não são conhecidas. Então essa mudança de cenário é a maneira com que se move a psicanálise e se move o trabalho em grupos. É gerar uma certa instabilidade e permitir que a gente possa lidar com essa instabilidade, que a gente possa sair de um cenário comum, seguro, e possa caminhar para um cenário onde a gente vai ter que lidar com aquele novo. Essa é a dinâmica do trabalho em grupos. Então, quando eu estou como um coordenador num grupo e coloco questões que façam as pessoas refletirem, eu estou de alguma maneira gerando uma nova experiência, um aprender com a experiência. E essa é a ideia. A ideia é criar um movimento onde a gente possa viver essas novas experiências. A gente possa criar cenários, viver essas experiências e não correr riscos de errar, porque não estamos no cenário real. É um lugar onde a gente pode trabalhar todas essas questões para depois ir para o nosso mundo real. E aí correr menos riscos. Já ter esses novos significados, esses novos sentidos para aquilo que vem pela frente e conseguir lidar com eles. Então, essa é uma questão extremamente importante e é isso que a gente pretende trabalhar no grupo, nos grupos. A Tavistock me permitiu ter essa experiência. Eu pretendia repetir isso esse ano, acabei não fazendo, até por conta de todas as minhas questões aqui, todo o meu trabalho. Mas é um processo extremamente interessante e que permite que a gente cresça no processo, que a gente aprenda com a experiência, que são experiências que têm muito a ver com a teoria do conhecimento. E eu acredito realmente que os grupos eles são muito importantes no aprendizado, nas questões sociais, nos grupos homogêneos, grupos de pessoas com determinadas doenças, grupos de líderes, grupos de coordenadores, grupos de professores, grupos de gestores. É nesses grupos que a gente tem condição de levantar questões, de discutir essas questões e de crescer com essas questões, ou seja, aprender com elas. E o mais interessante é que quando a gente está trabalhando com esses grupos dessa maneira, é aí que surgem as questões também psíquicas. É aí que surge o que a gente chama do emergente grupal, aquele que de alguma maneira mostra algo que está acontecendo no grupo de uma maneira subliminar. É aí que surgem as questões que muitas vezes muitos dos integrantes não querem colocá-las, mas que acaba surgindo por alguém. Por exemplo, se nós tivermos um grupo de subordinados e de repente tiver uma questão relacionada ao chefe. Nem sempre as pessoas colocam isso para cima, mas em algum momento, quando se trabalha em grupo, com certeza alguém vai fazer esse trabalho. Alguém vai colocar essa questão para fora, vai deixar com que isso emerja
E aí o grupo vai ter que discutir em função daquilo. E discutir aquilo é discutir alguma coisa que era essa nuvenzinha que estava caminhando em cima das cabeças de todos, gerando medos, aflições, gerando incompetências, gerando timidez, ou seja, gerando uma série de sintomas que não podiam ser trabalhados exatamente porque essa nuvem não se dissipava, não se podia falar a respeito, não se podia dar um sentido diferente para aquela relação com esse chefe. Então, no grupo isso emerge e permite que se trabalhe isso de forma mais clara e mais efetiva. Bom, eu acho que esse vídeo já está um pouco longo, mas eu acho que talvez deu para vocês terem uma ideia da experiência que eu passei na Tavistock, a experiência que eu pretendo disseminar aqui no Brasil, aqui nas empresas, agora juntando a administração, os meus 30 anos de experiência nas empresas e mais agora esses anos de experiência com a psicanálise. Eu pretendo agora fazer trabalhos que juntem essas duas coisas e permitam às empresas crescerem com uma identificação maior dos funcionários com seus líderes, uma identificação maior dos funcionários, líderes com as suas instituições, possibilidade de criar culturas mais consistentes dentro das empresas, evitar as dispersões. Hoje, quando a gente vê determinadas atividades de funcionários, às vezes de uma mesma área, a gente percebe como não existe uma cultura, como não existe uma unidade, como as pessoas falam muitas vezes de forma diferente, como quando você é atendido por uma pessoa, muitas vezes surgem questões internas, psíquicas daquelas pessoas e que não conseguem te atender, muitas vezes como um cliente que está insatisfeito, e deixam surgir suas questões primitivas, seus medos, e aí, quando surgem as questões primitivas, quando surgem as angústias, o que se vê é que a gente vai por dois caminhos. Ou a gente se isola, ou a gente agride. São duas maneiras de não entrar em contato com as dificuldades do dia a dia. Então, espero que vocês tenham aproveitado um pouco de tudo isso que eu falei aqui. E qualquer coisa, me mandem uma mensagem. O meu site é o www.escutapsicanalitica.com.br. Um abraço.